Olá pessoal, hoje nós temos um clássico caso aqui, duas vezes clássico. A máquina é um clássico, um HP G42. As máquinas venderam muito, com inúmeras configurações, com processador Intel, com processador AMD, com Core i, com Dual Core. Bom, relato da máquina, já vai dar pra ver aqui, ó. A máquina tomou um tombo. Tá? Então tá aqui com amassado, carcaça quebrada aqui no canto, tá? E parece que a tela fica pela metade, as imagens. É isso aí, ó. Bom, nitidamente display foi pro vinagre. O cliente pediu para fazer orçamento, aí ó, daqui para metade para cima da imagem, metade para baixo não. Então o cliente pediu para orçar display, pediu para ver o que dá para fazer para melhorar o desempenho. O que dá para fazer para melhorar o desempenho é tirar o disco rígido e botar um SSD. É o que a gente consegue fazer numa máquina como essa, não tem muito o que se fazer além disso. E ele pediu para verificar também a condição da bateria, tá? Eventualmente tenha que trocar a bateria também. Beleza? Então primeiro passo é verificar como é que está a questão da bateria. Já quero olhar isso, porque senão o valor de reparo vai ficar muito elevado, tá? E pode acabar não compensando, porque isso daqui a gente está falando aí de uma tela, a máquina desligou, tá? Uma tela para esse notebook aí nova, a partir de R$400, pode custar até um pouco mais. Um SSD vai mais, uns 250 por baixo, aí, um SSD de 120 nos dias de hoje. Tá? E se tiver que trocar a bateria, vai mais um duzentão aí. Então, só de material, a gente tá falando aí de mais de R$800. Com o serviço junto, vai bater os R$1.000 aí. Tá? Então, pode ser que o cliente desanime de tentar levantar o equipamento, né? Pelo impacto que sofreu aqui, né? Temos que inclusive testar a integridade de disco rígido, passar o HDD Regenerator para ver se o HD não está ferrado também. Beleza? Então vamos dar sequência. Bom pessoal, dando sequência aqui, eu pluguei um monitor externo para a gente poder ver como é que está a questão de bateria. Tá? Bom, bateria tá dizendo que está conectado, que está carregando, mas não dá para concluir muita coisa ainda. Tá dizendo lá 10% disponível, conectado e carregando. Tá? A gente tem que deixar mais um tempo rodando aí. Outra coisa que eu já vou querer testar também é teclado, porque tem tudo para essa máquina ter ficado um tempo parada, tá? E se ela ficou um tempo parada, o risco de ter bateria defeituosa e teclado defeituosos é bem grande, tá? Então eu costumo utilizar um software para teste de teclado, que é o Keyboard Test, que daí a gente vê se o teclado está todas as teclas íntegras. A princípio, aparentemente, para digitar a senha aí foi tudo tranquilo. A máquina é amarrada. Meu Deus. É um dual core, né? Deve ser com 4 de RAM. E com disco rígido mecânico, aí já viu, né, cara? Não dá pra esperar muita coisa. Então tá, vamos puxar lá do servidor o software.
executar o dito cujo. Então, o programa é bem simples, né? Você pressiona a tecla no teclado e você vê ela acionando ali no software, né? E aí o que acontece? Se ficou verdinha é porque foi pressionado. Se ela fica vermelha é porque ela permanece pressionada. Delete. Home. Opa, botão do iniciar, tá ok também. Tá legal, o teclado não tem problema nenhum. Todas as teclas funcionando normalmente. Tá, então, já sabemos aí que teclado não tem estresse quanto a ele. O que a gente vai ter que ver mesmo é a questão da bateria. Tá dizendo que está com 14% e carregando agora, já foi para 16%. Então, vou deixar mais um tempo ligado aí e vamos ver qual vai ser o resultado. Enquanto isso, provavelmente eu já vá vendo a questão da tela, tentar levantar valores e coisa e tal. Então tá aí a máquina. E logo logo vamos atualizando aqui. Beleza? Valeu, até depois. Ô pessoal, beleza? Olha só, dando sequência aqui no notebook HP G42, eu deixei ele carregando durante aproximadamente umas 2 horas. Tá? Aqui na lateral ele tem um LED que indica que está carregando, vocês estão vendo ele ali laranjinha. Tá? Quando a bateria está carregada ele fica na cor branca. Eu deixei ele carregar. Tá? Ele ficou na cor branca ali, porém, tá? Vou enquadrar aqui a tela, porém, a bateria carregou até os 60%, tá? Eu deixei um tempo fora operando só na bateria, ele está aguentando carga, tá? A gente tem que ver se vai conseguir dar carga até 100%, não tenho certeza disso. Então, muito provável que essa bateria já não esteja, não esteja muito legal. Já vou verificar a cotação de bateria também para o cliente. Mas nada impede de trabalhar com a máquina assim, tá? Porque ela está segurando. Eu fiz um teste aqui, eu fiquei usando, ela chegou agora nos 38%, tá? Dos 60% que estavam antes, mas a máquina ficou ligada assim quase uma meia hora, tá? E a máquina ela devia estar um bom tempo desligada. Ela está provavelmente fazendo atualização do Windows, alguma coisa assim, que está o cooler soprando direto aqui na máquina, tá? Se eu olhar aqui o uso de CPU, ó, ele está usando constantemente. Não, a máquina não ficou em repouso, tá? Ela ficou operando. Então isso acarreta consumo da bateria, tá? Então eu vou verificar aqui, o próximo passo é verificar o valor de display, verificar o upgrade que o cliente quer fazer, né? Estava com a intenção de fazer, e fazer um levantamento de todos os custos envolvidos e ver o que o cliente vai decidir, o que ele vai aprovar. Beleza? Depois a gente vai se falando aí. Até mais! Bom pessoal, então prosseguindo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou desmontar a moldura desse notebook. Qualquer processo de intervenção em tela de notebook, vocês devem fazer a remoção da bateria. Agora isso daqui tá difícil. Tá? Remova a bateria, tá? Não deixe a bateria
acoplada, porque ele energiza parte do circuito, e eu já vi caso, inclusive já sofri com isso, de na hora de conectar o flat na tela, gerar um centelhamento e queimar o circuito que acende o backlight do display, tá? Porque todo display de LCD ele não emite luz por natureza, existe um painel. Vou pegar até um display aqui, esse é o que eu quero ver se dá para testar nessa máquina. A parte de trás, tá? É um acrílico branco e ele tem uma fileira, né? Se for uma tela de LED como essa daqui, ela tem uma fileira de LEDs aqui embaixo que faz com que a luz se distribua de maneira proporcional aqui dentro, tá? Então o que acontece? É bem comum queimar o circuito que aciona o painel de LED. Tá? E aí fica caro, né? Aí vai aí brincando um reparo numa placa aí que acontece uma situação como essa, em média aí entre 220 a 260, 270 reais. Então não dá pra vacilar. Esse modelo aqui, a moldura é só encaixada. No caso dela já está quebrada por causa do tombo, né? Então a gente vai desencaixar aqui. Bem chatinho soltar esse cara aqui. Esse modelo ele tem um par de parafusos aqui embaixo. Não sei se vai enquadrar, mas bem aqui embaixo na dobradiça tem parafuso. E eu acho que a ferramenta não chega ali. Bem difícil. Bem difícil chegar. Eu vou tentar soltar isso sem ter que desmontar a máquina inteira. Mas vai ser difícil. É uma pena. Aí essa máquina aqui, ó, você vê, não, mas é só trocar uma tela. Beleza. Para trocar essa tela, o cara é obrigado a tirar as dobradiças para poder sacar a tela do aparelho. Ou seja, tem que desmontar o notebook quase inteiro para isso. Eu vou tentar fazer uma desmontagem meio que parcial, tá? Porque isso daqui é só para passar o orçamento para o cliente, né? Então vamos tentar fazer tendo o mínimo de trabalho possível. Esse notebook ele tem alguns pontos que fixam o teclado. Eu vou retirar o teclado. Tá? Ele é identificado na parte de baixo. Tem o símbolozinho do tecladinho. Então esses parafusos que a gente está soltando é justamente os parafusos que prendem o teclado, tá? Vamos ver o que a gente encontra ali por baixo. Esse daqui vai ter que desmontar tudo. Não tem escapatória. Não tem jeito. Não dá para tentar poupar trabalho aqui não. Infelizmente. Aí essa é a parte chata, né? Muitas vezes você trabalha um bocado, desmonta a máquina, monta a máquina para fazer o orçamento para o cliente e daí o cliente não aprova, né? Ou abandona o equipamento, deixa ali, dá uma resposta daqui a meses. Isso é bem comum acontecer, tá? Por isso que muitas empresas na área de manutenção costumam cobrar uma taxa de diagnóstico, porque justamente para você fazer o diagnóstico você tem que trabalhar no equipamento, e muitas vezes não é trabalhar pouco, tá? Você tem que trabalhar bastante para poder passar o orçamento e o cliente não aprova. Então eu não costumo cobrar o orçamento, tá? Não costumo, depende muito do cliente. Tem alguns clientes que eu já sei que é encrenca, eu já cobro taxa já para o cara fugir, né? Já para nem trazer, ou
ou realmente para ele se decidir logo e fazer, ou então ele vai pagar pelas minhas horas trabalhadas. Tá? Tem uns clientes aí que são meio chatos de lidar. Então tá. Tá tudo colado. Isso daqui é só encaixado. Então tá, esse é um dos candidatos à substituição, né? Eventualmente colocar um SSD aí na máquina. Vamos ver se o cliente vai fazer. Vamos ver qual vai ser o tamanho do preju que ele vai ter com esse equipamento. Eu não sei nem, não tenho certeza ainda do que ele vai fazer e do quanto vai gastar. Essa placa de rede sem fio eu sou obrigado a soltar. Muito bem. Agora vamos para a parte de cima. Ver se a gente consegue soltar esse teclado. Opa! Beleza. Teclado fora. Essa máquina tem parafuso pelo lado de dentro também. Então, vamos soltá-lo. Soltar os flats. Touchpad. Painel do botão Power. E aqui provavelmente eu já vou conseguir levantar a carcaça. Deve ter algum parafuso prendendo aqui por baixo, porque ele está meio difícil de levantar. Tem parafuso aqui. Então, muito bem. Soltar o flat do speaker. Então, aí está. Aí eu tenho que soltar as dobradiças para aí sim poder inclinar essa tela ali para soltar os parafusos da moldura. Parafusinho maledito aqui. Beleza. Ó, agora eu consigo vir com a ferramenta e soltar o parafusinho. A HP podia ter sacaneado menos nisso daqui. Para quem não sabe, a HP e a marca Compaq, de repente alguém aí já tenha visto essa marca. É COMPAQ. Compaq, a Compaq foi comprado pela HP, tá? Há muito tempo atrás. Então o que acontece? Esse modelo G42, ele é um Compaq, tá? A HP ela aproveitou um projeto que já existia, que a Compaq tinha feito. No caso do Compaq, o nome dele era CQ42. Tá? Depois que virou HP, virou G42. Vai ter que sacar tudo fora aqui. Não vai ter jeito. Praticidade zero nesse cara.
Pronto. Tá aí. Moldura fora. Eu vou colocar a tela de volta no lugar, porque para mim poder realizar testes, eu vou ter que estar com isso daqui posicionado. Então eu vou fixá-lo provisoriamente. E aqui sim, agora eu consigo soltar os parafusos da dobradiça, né? Porque a dobradiça vem aqui e sobe aqui pela lateral. Mesma coisa aqui, ó, dobradiça e a haste da dobradiça. Tudo uma coisa integrada, né? Tudo unificado. Então agora aqui eu já consigo soltar os parafusos laterais. Eu vou ter que soltar a tampa toda praticamente. Ao menos aliviar um pouco o torque aqui, para dar uma folguinha para mim poder trabalhar com essa tampa. Bicho, é chato esse cara. Sou obrigado a soltar de novo para conseguir afrouxar aqueles dois parafusos ali. A ferramenta não entra. Só vou dar uma afrouxada para ver se eu consigo trabalhar assim. Para ver se eu consigo soltar os parafusos da lateral da tela. Beleza. Que já é possível soltar. Ó, já deu para notar aí que a tela já ficou solta. Vamos prender a dobradiça. Vamos afrouxar esse lado aqui também. Prendendo a dobradiça. Agora aqui eu já consigo soltar esses parafusos aqui de baixo. São 4 parafusos que fixam essa tela. Quase que o parafuso pulou longe. E aí está nosso amigo fora agora. Eu vou colocar, quero colocar a tampa aqui, só jogar ela aqui por cima, para mim não virar essa tela direto em cima do... Então aqui está. Vou desconectar o flat. Pronto, soltei o flat. E aqui está o part number da tela. Tá? HSD 140 PHW1. Tá? É com base nesse part number que eu vou procurar uma tela compatível. Eu vou verificar se essa que eu tenho aqui, se ela é compatível com esse aparelho. Aparentemente é, tá? Aparentemente é. Só pra gente fazer um teste, pra ver se não ficou nenhuma outra sequela. Porque como a máquina tomou uma pancada nitidamente, né? Ela amassou ali a carcaça. Pode ser que eu tenha mais problemas nesse equipamento, tá? Vai que é a placa mãe que está mandando a geração da imagem errada para o display. É pouquíssimo provável, tá? Pouquíssimo provável, mas eu não quero correr o risco de passar um diagnóstico incorreto ao cliente. Então, aí é vantagem de quem trabalha com isso no dia a dia. Em que sentido?
de poder ter esse tipo de peça para fazer teste, como é o que eu estou fazendo aqui agora. Muito bem, então flat do LCD ligado, aqui ligado, vamos ao menos ligar, esse daqui é a webcam, vou deixar ligada, vamos ligar o botão power, ligar o flat do power no caso, né? Para que a gente possa ao menos dar um start na máquina e ver o que vai aparecer. É isso aí. Já deu sinal de vida. Eu vou colocar o disco rígido nela. Vou colocar os flatzinhos aqui. Vamos espetar o HD. E vamos ver o sistema operacional levantar aí. E ver se o ajuste de brilho e contraste funciona. Brilho e contraste não, né? Ajuste de brilho. Notebook não tem contraste, só tem brilho. Porque às vezes a gente coloca, a tela encaixa, furação, tudo certinho, flat encaixa também, porém o ajuste de brilho não funciona. Tá? A gente tem que confirmar se não é esse o caso aqui dessa máquina. Senão, essa tela aí a gente já tem certeza de que é compatível com o equipamento. Então, tudo em ordem. Tela funcionando. Já deu para ver que aqui realmente o problema é tela. Então, vocês viram aí que na situação aí de impacto, né? O equipamento tomou um tombo e acabou danificando o display. E não trincou, né? Normalmente é comum dar uma trinca, rachar a tela e coisa e tal. E nesse caso não rachou. Nesse caso foi uma avaria na parte eletrônica aí do display. Aqui eu estou abrindo dentro das opções de energia aqui da central de mobilidade do Windows para mim poder mexer no brilho do vídeo. Funciona. Não sei se vocês estão notando. Não tem como não notar. Então tá, beleza. É isso aí. Agora eu vou verificar valores dessa tela para poder passar para o cliente. Tá? O cliente já falou que a moldura ele nem pretende trocar. Ele só queria tentar desamassar essa ponta. Tá? Então é basicamente troca de tela e ver a questão ali da bateria e ver o SSD para essa máquina. Então vamos que vamos.
Conforme for tendo novidades aí, eu vou adicionando ao vídeo. Valeu, até mais. E aí, pessoal, beleza? Esse notebook aqui, troca de display, instalação de SSD, tá? Foi aprovado, tá? Então vai ser instalado um SSD, um Crucial, de 120 GB, vai ser posto a tela. Quanto é que custou a brincadeira, tá? O SSD 290, tá? Esse Crucial é um pouquinho mais caro. O display 420, se não me falha a memória, até vou puxar aqui no orçamento. Deixa eu ver aqui. 430 o display, 290 o SSD. E aí, formatação, mais mão de obra de troca de tela, reparo desse amassado aqui, cola daquela ponta que estava quebrada aqui no canto, tá? Tudo totalizou R$880, tá? Deu mais 160 de serviço. Aí o cliente pediu para fazer em uma mais uma. Esse cliente é conhecido meu de longa data. Esse dali eu faço no, como é que o pessoal diz aí, no fio do bigode, né? Esse daí eu nem passo cartão nada, vem me paga metade, no outro mês ele vem e paga o restante. Beleza, pessoal? Então agora é começar a fazer a montagem do equipamento aqui, tá? Eu quero ver se eu filmo ao menos a tentativa de restauro dessa ponta que está amassada aqui, tá? Não sei se vai dar muito certo. Eu vou dar uma aquecida nessa ponta para desentortar ela, tá? Poderia tentar desentortar a frio mesmo, tá? Mas é bem difícil, é um plástico bem duro. Beleza? Aí depois eu mostro para vocês aí, ó, aqui é o amassado, né? Não sei se vai focar, aqui foca, tá? Então tá bem tortinho ali, beleza? Até depois. Pois bem, pessoal, eu coloquei a estação de solda aqui em cima da bancada. Eu vou ligar o soprador térmico, tá? Que é essa ponta que aquece, né? Tá ali, eu não sei se vai dar para enquadrar. Então eu vou tentar enquadrar ali, ó. Tá agora em 250 graus e subindo, tá? Ele está com a temperatura no máximo. Vou reduzir um pouco essa temperatura. Eu vou aumentar a velocidade do ar para aquecer um pouco o plástico. Vou tentar pressionar ele contra a mesa. Ele já começou a ir pro lugar, tá? Já deu uma desentortada. Só que tem que desentortar mais. O problema é que ele está quebrado. Vai ser bem difícil colocar isso pro lugar. Bem difícil. Isso daqui é o limite. Tanto é que já está até começando a trincar o plástico ali, ó. Já deu uma trinca. Eu não vou forçar mais muito não, porque isso daqui vai acabar quebrando. Já está quebrado na realidade, né? Tentar com a ponta de um alicate
Tentar dar mais uma envergada aqui na superfície. Esquentar mais um pouco. Vou fazer o seguinte, vou aproveitar e vou trocar o adesivo de lugar, vou botar um novo, e vou botar aqui embaixo para dar uma disfarçada. Mas é isso aí, o máximo que dá é isso aqui, já foi pro lugar, só que como machucou muito o plástico, ele tá muito marcado. Esse é o risco que corre, eu já tinha avisado pro cliente que corria o risco de quebrar ou coisa do tipo, né? Então, ele já estava ciente. Daí ele falou, ó, vê o que dá para fazer aí. Se der para dar uma desentortada, desentorta. Se não der também, fazer o que, né? Beleza? Depois eu vou colocar o adesivo e eu mostro para vocês como é que ficou. Realmente, esconder não tem como, né? Ele vai ficar aparecendo a cicatriz ali. Beleza? Valeu! Bom pessoal, dando sequência aqui ao vídeo, como eu falei para vocês, o orçamento foi aprovado, vocês já viram o valor. Tem gente que vai dizer assim, poxa vida, mas vale a pena fazer isso num notebook antigo desse? Olha, vou ser bem sincero, não sei até que ponto vale a pena, porém, para comprar um notebook novo nos dias de hoje, a gente não compra nada que preste com menos de R$ 2.500. Se essa máquina atende às necessidades do usuário, tá? E ele está gastando 1/3 desse valor, ao meu ver acaba se tornando viável, tá? Principalmente porque aí existe o mercado de usados. Mas eu poderia comprar um notebook usado aí na casa dos R$ 1.000, certo? O problema é que o notebook usado de R$ 1.000 provavelmente não vai vir com SSD, que é o que ele está colocando. Um argumento que eu utilizei, né, quando passei o orçamento, é que queira ou não, esse SSD não é uma peça que vai ficar confinada aqui dentro. Porque supondo que ele compre um outro aparelho, ou ele queira tirar esse SSD daqui, ele vai aposentar esse notebook, vai instalar num outro, ele vai poder fazer isso, entendeu? Então, não é algo que vai ficar um dinheiro empatado aqui, sabe? E o principal, tá? Se vocês forem aí para OLX da vida, Minha Moamba, para comprar notebook usado, primeiro, vocês não têm a procedência do equipamento. Vocês não sabem qual é a origem, vocês não sabem se esse equipamento já é de segunda mão, terceira, se já passou por outros donos, se não é fruto de furto, tá? Que de repente você pode estar pegando aí receptação, né, de maneira inconsciente, mas pode ser, não dá para descartar essa hipótese, tá? Outra coisa, você não sabe quantas intervenções essa máquina já sofreu, se ela já teve que fazer um reballing de chipset, se já teve que fazer reparo na placa-mãe, tá? Normalmente encontra notebook com teclado ruim, com bateria ruim, tá? Então assim, é uma caixinha de surpresas. Então às vezes o cliente acaba optando por gastar numa máquina que já não é tão nova, se é uma máquina mais antiga, porque ele conhece o equipamento, ele sabe do histórico, ele sabe que a máquina não foi judiada. Essa máquina aqui na realidade foi um acidente, né,
que aconteceu ali, a máquina acabou caindo, mas eles, né, o proprietário, os proprietários do equipamento, eles não costumam fazer mau uso, tá? Eles são bem cuidadosos, mas às vezes esse tipo de coisa pode acontecer, né? Então, houve aí um incidente, a máquina acabou tomando um tombo, tá? Eu fiz teste de integridade de disco, o disco rígido não sofreu avarias, tá? Passei o HDD Regenerator ali, o HD tá ok, então quer dizer que não foi um pancadão assim monstro, tá? Mas acabou caindo de quina, né? E aí detonou ali com a carcaça, deu uma entortada na carcaça e por muito azar acabou danificando o display, tá? Então aí o cliente já aproveitou para botar um SSD para dar um gás a mais, melhorar o desempenho da máquina, porque a máquina não estava com desempenho satisfatório. Tanto é que ele pediu para zerar a máquina, tá? Ele falou, ó, não quero backup, parece que tinha um software ali que ele também já não usa mais, o software de empresa que ele falou que não, pode detonar, deixa a máquina limpa, como se fosse uma máquina recém-adquirida, tá? Então foi a opção do cliente. Eu já tive também uma outra situação, né, onde o cliente mandou consertar um notebook, um Positivo, e na época chegou para mais de R$700 o reparo, tá? Ali realmente não valia a pena, era troca de placa-mãe, sabe, era caro, tá? Eu mesmo fiquei assim na hora de passar o orçamento, fiquei meio receoso, assim, poxa vida, cara, não acho que nem vale a pena passar o orçamento disso. Mas o cliente mandou consertar, tá? Mas ali tinha um motivo. Tinha o filho, que era quem usava a máquina, parece que ele meio que criou o problema na esperança de que fosse ganhar uma máquina nova. E o pai de birra foi lá e... Não, eu vou consertar a tua máquina, tu precisa? Beleza, eu vou consertar, mas uma máquina nova tu não vais ganhar. Tá? Então, de certa forma, foi uma maneira de educar, né? Meio cara, mas não estou em desacordo com a linha de raciocínio do pai. Tá? Então aqui, tela já tá no local. Depois eu vou colar a moldura, né? Eu não vou instalar já a moldura porque precisa dar um tempo para a cola secar. Ali não tem segredo, é fazer um reforço por trás, uma colinha e deu. Aqui vamos instalar o SSD no lugar do HD. Beleza. O disco rígido que tinha aqui é um disco de 320. Eu não sei se o cara vai fazer alguma coisa com isso daí. Provavelmente vai acabar sobrando. Beleza? Agora é começar a montagem aí do equipamento. Eu vou dar uma olhadinha como é que ficou a moldura. De repente já aproveita e bota a moldura também. Beleza? Valeu, até depois. Ó pessoal, aqui na realidade eu aplico uma cola e passo aquela fita em cima. Eu não posso fazer algo muito robusto, aquela fita para chicote elétrico, porque ela fica muito rente na tela, tá? Então não dá para fazer um reparo muito grosseiro, porque senão ele vai ficar raspando no display. E aí o que era para ser uma coisa discreta é capaz de ficar ainda uma saliência ali e ficar ainda mais feio, sabe? Então eu prefiro manter, vai ficar o visual da trinca ali, só que é uma trinca que não abre mais, né? Ela tá fechadinha.
Aqui eu sou obrigado a soltar novamente as dobradiças para colocar o parafusinho de fixação aqui da moldura. Vamos soltar aqui rapidinho. Vamos ver se eu consigo levantar esse lado. Consegue. Fechou. Vamos repetir no outro lado. Deixa eu mudar um pouco a posição dessa câmera. Daí. Outro lado, vamos fazer o mesmo. Agora uma coisa aqui que de repente pode ser uma curiosidade, né? Ah, mas e se eu quisesse realmente restaurar esse notebook? Existe só a moldura para vender? Existe. Tá? Você troca só a moldura. Uma moldura dessa vai custar aí uns 70, 80 reais. E aquela tampa, onde está o touchpad, vai custar mais uns 120 reais em média. Tá? Então dá pra deixar o aparelho com cara de novo, tá? Já teve notebook desse modelo. Vocês sabem que eu vendo equipamento usado, né? Costumo vender, né? Só que o usado eu faço o quê? Eu faço uma restauração. A gente vê tudo que tem de ruim no aparelho, conserta tudo. Primeiro analisa a viabilidade financeira, né? Porque às vezes para deixar a máquina em boas condições, às vezes acaba não sendo viável financeiramente, tá? Primeiro analisa a viabilidade. E já teve, tá? G42, ou seja, um modelo idêntico a esse, onde eu peguei com a carcaça praticamente toda quebrada, tá? E a gente fez a substituição completa da carcaça e deixou a máquina nova, tá? Ou seja, na realidade era só maus tratos ali naquele equipamento, ele não tinha nenhum dano, né, na parte eletrônica, coisa do gênero. Então foi basicamente dar uma geral na máquina e revender. Vamos fazer um teste só para ver se a máquina está inicializando, tá? Beleza. Então posso prosseguir com a montagem. Que agora já ir para a parte mais de finalização mesmo, já colocar as peças no lugar e aí dar sequência com instalação do sistema operacional. Colocar os parafusos que prendem o teclado.
Instalando placa de rede sem fio. Vamos usar um parafusinho só. Que por sinal não é esse. Agora, conectando a antena. Só um conectorzinho ali bem deixar mais no zoom aqui. Então, só conectando os cabinhos. Vamos dar sequência aqui, botar o parafuso que fixa o fundo na placa-mãe. Aqui eu lembro que tem mais um ao lado. Vamos pôr o DVD no lugar. Aqui é um parafuso mais longo. Deixa eu olhar. Fechou. Deixa eu ver se tem mais algum pra cá. Aqui tá todos eles. Aqui, ok, teclado. Então, esse setor aqui tá todo pronto. Agora só falta os parafusos. São 4 aqui da parte frontal. Fechou também. Vamos fazer a etiquetinha de garantia. Beleza. Agora vamos parafusar aqui o disco.
Portinha do compartimento do HD fechada. Compartimento de memória e placa de rede sem fio. Fechado também. Bateria no lugar. E aí está a máquina remontada. Vamos ver se tem ainda alguma travinha que não tenha pego legal aqui. Vou tirar um pouco do zoom. Então tá, pessoal, agora é proceder com a instalação do sistema operacional, coisa que vocês já viram. Vocês estão vendo que na realidade o nosso dia a dia era uma coisa meio repetitiva, né? Surgem situações com algumas variações, mas algumas coisas elas se repetem, digamos assim. Né? Vamos entrar aqui na BIOS. Para entrar na BIOS do Compaq ou do HP G42 é a tecla F10, tá? Eu não sei se eu consegui pegar ela a tempo. De repente seja Function F10. Não, aí eu consegui ir para o menu de boot. Agora foi. Aí está. Vamos ver a hora certa, 8h50. No meu relógio é 8h52. Vamos ajustar aqui. Data tá ok também. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Boot Options, é basicamente isso que eu vou mexer. Internal Network Boot, não quero dar boot pela placa de rede. Boot Order, vamos colocar o USB na frente. Aqui com F6 e F5 a gente muda a sequência. E agora dá um salvar e sair. E começar com a instalação do Windows, basicamente isso. Beleza, pessoal? Então essa máquina aí agora é só fazer a parte de software, coisa que vocês já viram. Deixa eu aparecer um pouco aqui. Opa! Beleza, pessoal? Então agora é fazer a parte de software, né? Deixar o software instalado aí, dar uma geral nesse aspecto e entregar a máquina para o cliente, tá? Então, tá aí mais um caso resolvido. Beleza, pessoal? Valeu, até mais. Oi, pessoal, olha só. Voltei com atualizações não tão boas assim com relação ao HP G42. Eu estou mostrando para vocês aqui. Eu vou ter que fazer limpeza do sistema de arrefecimento e trocar pasta térmica, tá? Esse daqui eu quero mostrar, ó, já soltei todos os flats, tá? Essa placa mãe tem que ser retirada do equipamento para a gente poder chegar no sistema de refrigeração, tá? É praticamente o oposto daquele outro notebook que vimos anteriormente. Esse daqui a gente tem que virar a placa para conseguir sacar o cooler para fazer limpeza, ou seja, tem que desmontar a máquina toda, praticamente, né? Fica só a tela no lugar. Por que eu percebi isso, tá? Durante o uso, durante a parte de instalação de software, ali, sistema operacional e coisa e tal, eu notei que o cooler estava trabalhando com a rotação alta, mas como é uma máquina mais antiga, o cooler, né, tende a soprar bastante, é uma arquitetura que aquece mais. Porém, eu percebi que, olhando no gerenciador de tarefas, no gráfico de uso de CPU, mostrava um gráfico que ele subia, batia em 100%, daqui a pouco baixava para 50%, daqui a pouco subia para 100%. Aí eu fiquei olhando o clock, que no gerenciador de tarefas você consegue ver o clock, né?
Aí eu vi que ele ficava em 2.2 GHz, daqui a pouco caía para 1,5, voltava para 2.2, 1,5, ou seja, situação idêntica àquele Sony que nós vimos anteriormente, onde o processador reduziu o clock, para quê? Para evitar um superaquecimento, tá? Então aqui eu vou desmontar esse cooler, né? Vou desmontar esse dissipador aqui, para a gente fazer uma limpeza, tá? Que com certeza tem sujeira aqui na história, tá? E, por sinal, parece muito original isso aqui. Pasta térmica já foi adicionada, já não já teve intervenção. Isso daqui no passado não se sabe em quanto tempo faz. Então, vamos desmontar aqui a parte do dissipador aqui do cooler em si, né? Vamos tirar a hélice. Ela tem pouca sujeira, tá? Ela tá bem limpinha. Se vocês observarem, não percebe-se muita poeira na hélice, tá? Um pouquinho pelo lado oposto aqui, mas bem pouco. Olha isso, ó. Hélice praticamente limpa, tá? Praticamente limpa. Mas olha no dissipador. Vocês estão vendo? Olha só. Criou um acúmulo que dá para tirar com a mão praticamente. Olha ali, ó. Parece um filtro. Estão reparando? Ó, tô puxando aqui, ó. Olha só. Ó, saiu quase que na íntegra, tá? Isso daqui é um caso clássico de notebook que é utilizado, ó, vou até deixar a sujeira aqui, ó. Tá? Isso é um caso clássico de notebook, utilizado em cima de cama, em cima de travesseiro, no colo, tá? Ele vai aspirando sujeira e vai entranhando no sistema de refrigeração, tá? Nesse caso aqui eu não vou nem cobrar serviço adicional para fazer isso, tá? Porque a máquina já estava parcialmente desmontada, eu devia ter prestado mais atenção quanto a isso. O certo seria cobrar, mas vou poupar o cliente disso, tá? Vou aproveitar que a máquina já estava parcialmente desmontada, tá, pessoal? Então, só para vocês verem aí que isso é mais comum do que se imagina. E normalmente o usuário, né, vocês aí que já são usuários avançados, espero que estejam, né, caracterizados aí como usuários avançados, conseguem notar, tá? Como é que eu percebi? Analisando o gráfico de uso de CPU, tá? Analisando o gráfico, deu para notar que a frequência, né, tanto o tempo de CPU, ela ficava oscilando e a frequência também. Ou seja, numa condição normal, isso não poderia acontecer, tá? E aí isso impacta diretamente em desempenho, né? Aí o cliente botou o SSD na máquina e eu vou entregar a máquina desse jeito para o cara. Ah, ou seja, não está tirando tudo que dá do equipamento, certo? Então vamos fazer essa limpeza. A limpeza já está feita, né? O cooler em si estava muito limpo, era praticamente só um acúmulo de poeira no dissipador, né? Na saída, nas aletas do dissipador. Então aí não tem muito o que dar errado. Beleza? Aqui eu vou só providenciar papel higiênico para fazer a limpeza ali dos componentes, e posteriormente a gente dá a sequência aqui. Então tá, pessoal, eu vou fazer a limpeza aqui do dissipador. Vamos limpar o core ali do processador e vamos aplicar pasta térmica nova. Aqui no chipset tem vestígio de pasta térmica, tá? Provavelmente esse daqui é o thermalpad, ó. É um thermalpad que já está bem velho. Então já foi posto pasta térmica justamente para melhorar a condução do calor. Como eu não vou ter esse thermalpad
aqui no momento, o certo era substituir. Para mim continuar a máquina, eu vou adicionar a pasta térmica aqui também e vou dar sequência, tá? Mas eu vou ver com o cliente depois se ele quer investir nessa parte ali. Senão vai ficar assim mesmo, tá? Vou ser bem sincero. Porque essa máquina aqui, essa geração de equipamentos, eu sou bem franco, tá? Eu nunca vi dar problema de chipset, tá? Nessa arquitetura aqui. É um chipset grande, com esferas grandes e não costuma incomodar, tá? Então esse aqui a gente pode dar uma arriscada, mas eu só faço isso em função da experiência que já possuo, né? Porque se eu não soubesse que a máquina fosse assim durável, né, e pudesse aceitar esse tipo de coisa, eu não faria, né? Beleza? Então vamos colocar a pasta térmica aqui. Bom pessoal, aqui eu já passei a pasta térmica. Vocês já viram o procedimento, não tem erro, né? Passei pasta térmica tanto no processador quanto no chipset, tá? Então já tem pasta térmica em ambos. Agora é fazer novamente a instalação do dissipador, né? Vamos encaixar o suporte. E aqui vamos apertar os parafusos na sequência. Como eu já havia dito para vocês, tem numerado. Tá? Aqui está o 1. Eu aperto um pouco, vou para o 2 e assim sucessivamente. Tá? O suporte aqui está meio solto, eu vou apoiar com a mão embaixo. Né? Então, vou dar um pouco mais de torque. Beleza. 2, 3, 4, e aqui está o 5 e o 6. Eu não apertei tudo, tá? Só dei um pouco de torque, agora eu vou dar o torque definitivo. Vocês podem notar que a ferramenta ainda gira um pouco. Fechou. Não podemos esquecer de ligar o cooler, né? Ligar na placa. Beleza, tá aí o cooler ligado. E agora é proceder com a remontagem no interior do gabinete. Tá? Eu já vou aproveitar para passar um pincel também na parte interna. Sempre fica um acúmulo de poeira. Se bem que esse daqui tem bem pouco, tá? Beleza. Vamos dar um enquadramento ali. Ligando os flats. Tem 3 flats desse lado. Teve um que ficou meio que aqui por baixo. Vamos ver se eu consigo puxar ele. Tá aqui. Beleza. Vamos
ligar o display. Ok, então todos eles encaixados, mas eu estou notando que a placa ainda está fora de posição. Provavelmente eu vou ter que soltar esse lado aqui, porque a placa ficou por cima de um ponto que tem ali, que é bem chatinho de encaixar. Vai ter que refazer parte da colocação da placa. Por isso que a gente tem que prestar atenção a todos os detalhes, sabe? Às vezes um detalhezinho ficando para trás, a gente não consegue proceder com a montagem da maneira correta. Olha ali, ó. Não sei se vocês conseguiram ver, mas vou dar um zoom e vou botar o meu dedo lá no local. Aqui, bem no canto aqui, ó, tem uma... Eu vou tirar o flat, talvez fique melhor para ver. Aqui, ó, vamos tocar com a ferramenta. Olha só, a dobradiça tem uma curva que vai por cima da placa. E eu tinha colocado a placa por cima daquela curva. Ou seja, a hora que eu fosse fazer a fixação da tampa e coisa e tal, muito provavelmente os conectores laterais aqui, conector de áudio, USB e coisa e tal, iriam ficar desalinhados. Então são os detalhes que fazem a diferença. Tá? Às vezes eu pego às vezes uns notebooks assim que nitidamente foram montados de maneira errônea. Tá? Na realidade, às vezes não afeta o funcionamento, tá? Às vezes a máquina funciona, tudo certinho, só que você vê que as peças estão desalinhadas, né? Esse gabinete aqui tem 2 pontos de fixação da placa-mãe, inclusive vem escrito na própria placa-mãe. Eu vou pegar aqui e vou enquadrar um deles. Vem escrito ali, ó, MB, com uma setinha, tá? Então esse ponto é parafusado, tem outro na parte mais de baixo ali do enquadramento, tá? Tem um outro aqui embaixo, beleza? Então agora é remontar a máquina, né? E fazer os testes. Daqui a pouco eu já dou um feedback para vocês aí, beleza? Valeu!